Glória a Deus. Amém. Vamos, queridos, hoje, nessa noite, nós vamos iniciar uma série de mensagens que está sendo descrita como mais que vencedores. Uma série de mensagens onde nós vamos estar tratando, destrinchando um texto lá de Romanos 8, onde temos o privilégio de poder ver como nós podemos ser mais que vencedores. O que nós precisamos enxergar, o que nós precisamos agir, como nós precisamos reagir às circunstâncias da vida para experimentarmos a bênção de Deus de ser mais do que vencedores. O que será ser um vencedor? Quando nós olhamos para a nossa sociedade, o que é ser um vencedor? Muita gente hoje, é interessante, hoje à tarde fui fazer uma audiência. Eu estou fazendo cada vez menos audiências, porque eu estou devagarzinho deixando a área jurídica, né? Então fui fazer uma audiência. Aí eu estava lá com o juiz, aí nós estávamos conversando lá, de repente, a Argentina fez um gol. No meio da audiência, a Argentina fez um gol. Então estava vidrado ali na Copa do Mundo. Sabe? E para muitas pessoas, ser vencedor é de repente você ganhar a Copa do Mundo. Para muitas pessoas, ser vencedor é você ganhar lá um campeonato de, como é que é o Taekwondo, não sei lá, alguma coisa termina com como é que é? Rabiô? Não sei, tem um nome aí que termina com né? E para muitas pessoas ser vencedor é isso, mas sabe, quando nós vamos para as Escrituras, nós vamos ver que o verdadeiro vencedor não é aquele que de repente ganha uma Copa do Mundo. Não é aquele que, como meu Flamengo, está em primeiro lugar, siga o líder, tal, que está com cara de vencedor. Não é isso. Ser vencedor não é isso. Ser vencedor é aquele que, depois que ele vive esse momento, ele chega em casa e ele vê a presença de Deus. Ele sai com o coração, com uma paz que excede o entendimento, porque ele tem a presença de Deus. Ele vive uma vida que vale a pena, porque é uma vida que é capacitada por Deus, que é abençoada por Deus, que é cuidada por Deus. Sabe, e ser vencedor é aquele que passa por tribulações, porque todos nós passamos. Mas ele passa pela tribulação, não sendo derrotado pela tribulação, mas experimentando a paz no meio das tribulações. E nós vamos caminhar nessa série de mensagens sobre esse princípio. E nós vemos assim, quantos vencedores aos olhos do mundo, que deixaram marcas de serem perdedores na vida. Nós citamos aqui, aproveitando o mundo do futebol, quem aqui lembra do Garrincha? Tem os mais antigos aí que viram o Garrincha jogar. Eu só vi imagens dele depois, né? Eu sou um bebezinho ainda, tenho 43 anos, mas não cheguei a ver ele jogar. Mas um cara fora da média. Era um cara fora da média. Só que ele foi um grande vencedor no futebol. Mas o alcoolismo, as decisões da vida, tornaram ele um grande perdedor. Casagrande, um cara muito conhecido, está na mídia aí, e enfrentou lutas tremendas e enfrenta ainda. Ele tem consequências das decisões dele, você vê claramente nas reportagens que passam, dele falando sobre como ele venceu ou tem lutado com a drogadição, mas você percebe que ele não tem uma esposa, você percebe o relacionamento deles com os filhos. É um cara que ainda até consegue manter um indício de ser um vencedor, porque ele está na mídia, e ele está na mídia ainda por causa dos amigos, sabe, mas, cadê a família? O que é a essência, aonde ficou? Então, nós vamos ver que, quando a palavra nos diz que nós somos mais que vencedores, é porque nós temos um Deus que abençoa as nossas vidas, que quando nós entregamos a nossa vida a Ele, quando nós entregamos o comando da nossa história a Ele, Ele transforma.
Ele transforma quem nós somos. Romanos 8,37 vai dizer lá, todas as coisas, mas em todas as coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Não é pela nossa força, mas é por meio de Cristo Jesus, aquele que nos amou e se entregou por nós. É por meio dele que nós somos vencedores. Então nós vamos estar trabalhando com relação a isso, nessa nova série de mensagens. Então você vai perceber, nas próximas semanas nós vamos falar sobre temas que nos ajudam a enxergar como nós podemos ser mais do que vencedores. Quem aqui é mais do que vencedor? Não é vencedor, mais do que vencedor, porque eu não só ganho um campeonato, mas eu ganho a coroa celestial do Senhor. Obrigado, querido, bênção demais. Então, queridos, e nessa noite particularmente, o tema da mensagem é como é que nós podemos experimentar paz no meio da tribulação. Paz em meio às tribulações. Você pode abrir lá, sua Bíblia lá em Romanos 8. Romanos 8. Esse vai ser o texto base dessa campanha, dessa série de mensagens que nós vamos estar trabalhando, e eu quero desafiar você a depois ler, reler e deixar Deus falar contigo através desse texto. Romanos 8, de 31 a 37. Quem já conseguiu, encontrou aí? Se não encontrou, chega perto de quem está do seu lado, para que possamos ler juntos ali. Romanos 8, 31 a 37. O texto diz assim: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Queridos, é extraordinário, porque aqui nós vemos nesse texto uma realidade tremenda que nos ajuda e nos dá ensinamentos de como nós podemos ser mais que vencedores. E antes de nós irmos para o texto, eu queria fazer um contexto histórico aqui do que estava acontecendo. Quando nós vamos aqui para o texto de Romanos, o livro de Romanos, ele foi escrito pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele, depois de um grande investimento ali na cidade de Éfeso, na igreja de Éfeso, ele durante ali a terceira viagem missionária, ele entende a necessidade, Deus coloca no coração dele o desejo de olhar para Roma, de investir naqueles irmãos em Roma, naquela igreja de Roma, que era uma igreja que ela estava sendo, com a participação predominante de judeus e gentios, e ele olha para esse cenário, e ele pensa ali, iniciar a partir de Roma, um grande projeto de evangelização, de levar o amor de Jesus para toda aquela região. Só que ali a igreja estava sofrendo muito, havia muitos desafios ali, muita perseguição. Então ali era um povo pagão, contaminado pela idolatria, pela corrupção, pelo pecado, as aberrações sociais. Roma era um lugar assim muito complicado, e a igreja ali sofria muito. Havia muito sofrimento, as pessoas ali estavam desencorajadas. Quando nós olhamos para a nossa realidade hoje, será que faz algum sentido isso? Quando nós olhamos hoje, nós vemos tanta idolatria no nosso meio. Quando nós olhamos a realidade hoje, nós vemos tanta coisa acontecendo, tanta desgraça acontecendo. As pessoas não podem mais sair na rua.
certo? E nós vemos acontecendo coisas com crianças, mais um jovenzinho baleado ali no Rio de Janeiro, nós vemos aqui mais um assassinato sem do nada, mais pessoas violentadas. Quando nós olhamos tudo que está acontecendo ao nosso redor, nós vemos assim, que nós estamos vivendo um grande caos na nossa sociedade. Sabe, e a falta do amor de Deus, a falta do temor a Deus, tem gerado consequências muito complicadas. Porque, como acontecia com esse povo aqui de Roma, estava faltando uma entrega completa, estava faltando um compromisso de santidade, estava faltando viver um evangelho que é absoluto e não é relativo. E o que nós vemos hoje é muita gente brincando de ser crente. Hoje eu deixei meu carro para revisão, e aí eu fui para lá, e minha esposa estava com outro carro, daí deu um desencontro lá, não ia dar para ela me buscar, eu peguei um Uber. Ou um veículo de aplicativo, para não fazer propaganda. Mas aí eu estava ali, eu comecei a conversar com aquele motorista. E aí eu sempre pergunto, aí você tem filho? Ele 40 anos, mais novo que eu, 4 filhos, o mais velho 22 anos. Falei, rapaz, você é rápido no gatilho, 4 filhos, não era só para você popular o mundo, não. E eu comecei a falar, e eu comecei a conversar com ele dos filhos, e ele começou a falar dos filhos. Não, já falei para os meus filhos, que que eles têm que tomar cuidado para não engravidar as namoradas antes do casamento. Né? Porque eu tive um problema lá atrás e tal, meu filho de 22 anos já está com a namoradinha, o de 17 também, o de 15 também. Eu falei, olha, vocês podem, mas não engravidem. Ok. Aí a conversa vai, a conversa vem, e eu começo a falar de Jesus. Ah, você é crente? Sou. Ah, eu também sou. Aí eu olho para o lado, não, rapaz, eu estou liderando um ministério, ele falou o nome da igreja, estou liderando lá, certo? Até hoje à noite eu vou ministrar lá. Aí eu fiquei pensando, a Bíblia que ele lê é diferente da minha. Gente, não pode. Sabe, falta de temor a Deus, falta de santidade, falta de entrega. Quando eu entrego a minha vida, falo assim, Deus, eu quero obedecer, eu quero santidade. Aí eu vou experimentar paz, independente das circunstâncias. Se vier a vitória, eu vou estar em paz, eu vou estar me alegrando no Senhor. Se vier a tribulação, eu vou estar em paz, e vou estar buscando no Senhor esse conforto que Deus dá no nosso coração. Então, quando nós olhamos para essa sociedade, o apóstolo Paulo tinha um sonho de impactar aquela sociedade com o evangelho de Cristo. E nós, como igreja do Senhor Jesus, nós temos que olhar e começar a partir de nós um grande avivamento. Nós temos que começar a partir de nós um encorajamento dizendo assim, eu vou obedecer, eu vou buscar santidade, eu vou me entregar completamente aos princípios da palavra de Deus, porque eu quero ser mais que vencedor, eu quero ir além do óbvio. Então, quando nós olhamos, queridos, o que Deus está dizendo hoje para você? De repente Deus está dizendo, volte os olhos para mim, vamos assumir um compromisso de santidade, vamos assumir um compromisso de entrega. Será que é isso o desafio que Deus está colocando no teu coração? Pare de viver um evangelho de conveniência. Quando convém, eu digo que sou crente. Quando eu não convém, eu digo que não sou. Eu lembro uma situação que aconteceu muito engraçada. Uma pessoa da minha família, que não é crente, nós estávamos lá em Brasília. E aí nós estávamos conversando com alguém importante lá. E de repente, aí eu sempre vou, as pessoas que eu converso, eles têm que saber que eu sou crente. Se eu tenho 2 minutos, eu tenho 30 segundos, eu preciso dar alguma evidência do amor de Deus. Sabe, eu não posso sair da presença de alguém sem dar alguma evidência na minha vida de que o Cristo é o meu Salvador, de que o Espírito Santo está aqui e que eu sou discípulo de Jesus. E aí eu estava lá e eu comecei a falar. Aí de repente, você é batista, você é crente? Meu pai, eu falei que era meu pai, agora tudo bem. Tudo bem, não era para falar. Mas ele falou, eu também sou. Falei, Fiquei quietinho. Sabe, nós não podemos viver um evangelho de conveniência, gente.
Nós precisamos viver como verdadeiros discípulos de Jesus, porque Jesus, Ele pagou o preço na cruz, pelo meu pecado, pelo seu pecado, para que nós pudéssemos experimentar uma liberdade de sermos quem nós somos, verdadeiros discípulos, que pagamos o preço para viver o verdadeiro Evangelho. Então, quando nós pensamos nesse contexto, desse texto do apóstolo Paulo, ele está dizendo para nós sermos mais que vencedores, ele estava dizendo para a igreja ali em Roma, e ele está dizendo para nós hoje, a Igreja Batista do Bacaxiri, que nós temos que tomar posse dessa bênção de ser mais que vencedor, certo? Entendendo que nada nos afastará do amor de Deus, e nessa noite nós vamos ver como que a tribulação não pode afastar o amor de Deus de nós. Como é que nós podemos, mesmo diante da tribulação, perseverar, encontrar paz, e não deixarmos ser separados do amor de Deus, da presença de Deus e do cuidado de Deus? O que é que Deus está falando aí ao teu coração? Sabe, e essa paz, ela é consequência da nossa vida com o Senhor. Então, após esse panorama aí do contexto histórico, vamos refletir um pouquinho no texto. Nós vemos ali no versículo 31, que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você tem caminhado com essa certeza? Que Deus, estando com você, pode vir o que for, que eu enfrento, de cabeça erguida, e eu enfrento com confiança, e eu enfrento com fé? Ou de repente você não tem certeza que Deus está contigo em todas as coisas? Porque você tem uma agenda oculta, uma área de pecado na sua vida que precisa buscar santidade. Essa área de pecado te dá a sensação de que quando eu estou pecando, Deus sai. Mas daí é a hora que eu falo assim, agora perdoa Deus, aí Deus volta. Queridos, não tem como nos esconder de Deus. Deus está conosco aonde nós estamos. Às vezes eu vou aconselhar alguns casais, certo? E às vezes eu compartilho que em muitos momentos, depois de um momento de intimidade com a minha esposa, nós oramos agradecendo a Deus por aquele momento. Um olha para o outro assim, mas calma aí. Mas do jeito que vocês estão ali, do jeito que nós estamos mesmo. Por quê? Deus está ali. Sabe, e existe um estigma de que, não, calma aí. Não, Deus está em todo lugar, queridos. Então nós precisamos entender, se Deus está com nós, quem poderá ser contra nós? Quem vai nos tirar do centro? Muitas pessoas têm deixado ser tirado do centro, porque não tem a percepção de que Deus está com ele. Se você tem caminhado com essa certeza, se você tem estado sensível que Deus está contigo, fica mais fácil você experimentar essa vitória, sabe? Será que você tem experimentado realmente essa vitória dada pelo Senhor? O que nós vemos, queridos, que muitas das lutas que as pessoas têm, que nós sofremos, muitas das lutas são consequências dos nossos próprios atos. E muitas pessoas têm a prática de atribuir tudo a Satanás. Ele é sujo mesmo, ele é nojento. Ele é um jaguara, como dizia lá no interior. Jaguara, quem já ouviu essa expressão aí? Jaguara, aí ó, um monte de gente aí, jaguara. Jaguaredo, falava assim, né? Mas sabe, ele realmente não presta. Mas ele não é culpado de tudo, gente. A partir do momento que eu tenho a minha esposa e eu decido adulterar, e eu tenho consequência desse adultério, Satanás não tem nada a ver com isso não. Ele pode no máximo ter jogado uma tentaçãozinha ali, mas você decidiu no seu livre-arbítrio abandonar os princípios, deixar a santidade de lado. Se eu decido os meus olhos dominarem as minhas finanças, eu olho, eu quero isso, puxa, eu preciso disso, porque aquela pessoa, ela precisa ver que eu tenho isso, e eu vou comprar foi muito interessante, um rapaz que estava hoje lá no fórum, ele comprou um carro financiado, um carrão financiado, falou, mas está difícil de pagar a parcela, mas é um carrão, certo? Mas, sabe, para quê? Então, e as pessoas às vezes caminham, e daí se endividam, e de repente não percebem que estão sofrendo consequência dos seus próprios atos. Agora, quando eu decido viver santidade, sabe, a hora que eu for lá comprar aquele carro financiadão lá, tal, o Espírito Santo vai vir e falar assim, você precisa disso? Para com isso, você vai se endividar. O Espírito Santo, ele vem, ele dá um alerta, uau, é verdade, Deus,
Eu preciso consultar o Senhor. Eu vou consultar o Senhor e Deus vai incomodar o teu coração e você vai desfazer o negócio, você não vai fazer o negócio. Sabe? Ou de repente você está tentando flertar com alguém, o Espírito Santo vai apitar, puxa, você vai fazer isso? Você vai quebrar sua aliança comigo? A sua aliança com a sua esposa ou com o seu esposo? E você vai ser alertado, e você vai falar, não, eu não troco a bênção de Deus, eu não troco nada pela bênção de Deus, certo? Então, eu preciso caminhar com essa convicção, de que Deus está sim, disposto a nos abençoar, e nos capacitar a passar em paz nas provações, mas nós precisamos fazer a nossa parte, viver a santidade de Deus, para não ter as consequências dos nossos equívocos, das nossas inconsistências, dos nossos pecados. Tem muitas pessoas que continuam caminhando com o chicotinho, não se perdoam, ficam lá com o chicotinho, ai, eu não vou conseguir. Tem pessoas que resistem para ter um compromisso com Deus, porque acham que tudo que fez no passado é imperdoável. Isso é um grande erro. O sangue na cruz de Cristo, ele foi suficiente para nos limpar de todo o pecado. Então, independente do seu passado, eu adulterei, eu fiz isso, eu abortei, independente do que foi o seu passado, você vai experimentar a paz hoje, quando você conseguir olhar para trás e falar assim, está tudo entregue diante do Senhor, está tudo restaurado, e eu vou seguir em frente. Eu vou seguir em frente porque Deus tem planos para a minha vida, sabe, e eu quero destacar aqui, especialmente nesse texto, quem nos separará do amor de Cristo, no versículo 35, será tribulação? Hoje nós vamos trabalhar isso, será tribulação? Estamos trabalhando isso. Será que a tribulação nos separa do amor de Cristo? Será que você perdeu as suas esperanças frente às tribulações? Queridos, nós vamos ver que para experimentar a paz nas tribulações, nós temos alguns princípios que a palavra nos ensina e que nós podemos aplicar na nossa vida. De repente você está aqui nessa noite e você vai precisar olhar para esses princípios e falar assim, eu vou deixar Deus trabalhar na minha vida através dessas áreas, porque a tribulação não vai me afastar do amor de Deus, a tribulação não vai tirar a paz do meu coração, ou se eu já estou sem paz, eu vou experimentar a paz de Cristo no meio da tribulação. Então o primeiro destaque que eu gostaria de fazer aqui, é que para experimentar a paz na tribulação, nós precisamos saber que as tribulações, elas podem gerar crescimento, ao invés de frustrações. Quem aqui já cresceu, depois de uma grande luta? Alguém aqui ou só eu? Uau, acho que muita gente. É assim. Quando você passa por uma luta, você sai da luta fortalecido. Você sai, não é qualquer coisinha que vai me derrubar não. Você sai disposto a enfrentar tudo, porque você sai mais forte, você sai mais capacitado. Sabe, se você se recordar uma provação, como você saiu, você não sai da mesma forma. Experimentar a paz da tribulação é entender que lutas fazem parte da vida, mas nós precisamos, fundamentados na força do Senhor, tirar os ensinamentos e crescer com as lutas. Nem sempre a tribulação, ela tem um aspecto negativo. Não, ninguém gosta de passar por tribulação. Se eu perguntar aqui, quem gosta? Eu gosto de passar por tribulação. Ninguém vai gostar. Mas só que é inevitável, não tem como. A tribulação fazem parte de um mundo imperfeito, onde o pecado está aí. E as tribulações normalmente vêm como consequências de pecado, ou se não vêm da consequência do pecado, agora dos homens que estão aqui, ele veio como consequência do pecado original. Mas, se eu já sei que eu vou passar por tribulações, eu decido experimentar a paz. Porque eu decido crescer através das provações. Eu decido crescer. Lá em João 13:33 diz lá, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo tereis aflições. Contudo, tenham ânimo, porque eu venci o mundo. Quando nós olhamos as tribulações que geram crescimento, lembra de José do Egito? Alguém que passou por tribulação foi aquele cara.
esse camarada aí, José do Egito, um grande mentor que nos ensina muito na palavra de Deus. Ele estava lá e ele perde a mãe. Ele começa perdendo a mãe, e ele já tem cuidado do irmão mais novo, e ele está ali cheio de dificuldade, e ele está sendo perseguido pelos irmãos mais velhos, e ele é vendido como escravo, e ele é preso injustamente, e ele passa por vários problemas, ele passa fome, sede, ele apanha, mas só que aquela tribulação faz dele um homem mais forte, faz ele um homem mais experiente, faz ele um homem mais capacitado, que Deus usa todas aquelas fases para gerar um grande homem de Deus, que impacta aquela sociedade, que impede que aquela sociedade morra. Por que Deus está permitindo que você passe por provações? Quais são? Sabe, Deus ele não abre mão de nenhuma experiência que você tem. Queridos, às vezes Deus coloca um relacionamento para te fazer crescer. Puxa, mas esse relacionamento não é bom, mas está te fazendo crescer, porque você está conseguindo exercitar perseverança, está conseguindo experimentar tantas coisas boas que uma aprovação pode gerar. Sabe, quando nós vamos ali, nós temos um ministério Braços que Abraçam, nós temos a Josi, temos a Elisângela que trabalham lá, deve ter mais algumas mulheres aqui, certo? Mas tem muitas mulheres ali, como a Josi e outras, que passaram pelo câncer, que venceram o câncer, que viram Deus abençoando durante o processo. E é muito diferente. Você chega lá, uma pessoa está no leito de hospital, está enfrentando essa luta, e daí eu chego lá, olha, tenha fé. A pessoa pode olhar assim, mas está falando isso porque você nunca passou por isso. Agora quando a Josi chega lá, tenha fé, eu já passei por isso. Olha a fotinha aqui no meu celular, quando eu era careca, quando eu estava aqui fazendo quimioterapia, quando eu fiquei careca, e quando eu tive enfrentei. É diferente. Aquela tribulação, hoje tem sido usado para abençoar muitas vidas, e assim várias mulheres que estão ali nesse ministério, estão experimentando a bênção de Deus usando as experiências das tribulações, aquela paz que Deus deu durante a tribulação, para abençoar outras pessoas, falando assim, vale a pena, acredite, tenha fé. Sabe, então nós precisamos estar sensíveis, porque, na verdade, as tribulações, se nós decidirmos, nós vamos crescer com elas, nós não vamos deixar que elas destruam a nossa vida. Mas sabe, nós temos um outro desafio aqui também, que nós precisamos entender o tamanho do problema. Quando nós passamos por tribulações, normalmente as tribulações, elas parecem ser muito maiores do que são. Então, para nós experimentarmos a paz que excede o entendimento, no meio das tribulações, a paz durante as tribulações, nós precisamos estar sensível ao tamanho do problema. Você já viu pessoas que ampliam a dimensão do problema? Que reduz o tamanho de Deus? Sabe? Lá em casa, às vezes a Fernanda vai no banheiro, pai, tem um bichão aqui, tem um negócio. E aí lá vou eu, chego lá, borboletinha desse tamanho. Mas quando ela grita, quando ela fala, parece, eu falei assim, eu tenho que pegar o quê aqui? Vou voltar lá ao exército, as minhas práticas da infantaria. E era um probleminha pequenininho. Sabe, 2 Coríntios 4 diz lá, no versículo 16, por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas do que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Qual o tamanho do seu problema? Qual o tamanho do seu problema? De repente você está achando que o seu problema é insolúvel, é muito grande, o desafio é muito grande. E o que Deus está falando para você? Olhe para o tamanho do seu problema. Talvez o teu problema está grande demais, e o teu Deus está pequeno demais. Eu tenho um casal um dia que eu recebi no gabinete, com um problema sério, conjugal seríssimo. E eles vieram e compartilharam comigo,
Aí eu olhei, falei, vamos orar por isso. Eu encaminhei eles para um pequeno grupo. E aí eles foram para esse pequeno grupo e eu ia ter uma conversa com eles na outra semana. E eles chegaram lá no pequeno grupo e daí tinha uma pessoa que estava lá, com um sorriso nos lábios, mas passando por uma grande crise na área da saúde. Com filhos pequenos e com risco iminente de morte, que depois veio até a falecer. E foi interessante que aquele casal, quando voltaram na outra semana falar comigo, falaram assim, pastor, nos perdoa. Nós já pedimos perdão a Deus, mas nós não temos problema. Frente ao que aquela jovem está enfrentando, nosso problema é tão pequenininho. Qual é o tamanho do seu problema? Qual o tamanho do seu desafio? Queridos, e eu não estou dizendo que de repente você está pensando aí, mas isso aí porque o senhor não enfrentou o que eu enfrentei. Calma aí. Nós vemos aqui que isso tem mais a ver com cosmovisão do que com o problema em si. Nós tivemos um casal onde o testemunho deles é público, foi publicado, deram testemunho público, onde 18 anos de casamento, e ele vivendo adultério dentro da igreja, e de repente ele confessa esse adultério, e há um grande, mas Deus ele entra naquele casamento, ele restaura aquele casamento, e eles decidiram reduzir o tamanho do problema e aumentar o tamanho do Deus que eles serviam. Certo? E já passou 2 ou 3 anos, você vê aquele casal ali, e se você conversa com ela, fala assim, pastor, eu em 18 anos, eu sempre pedi um homem segundo o coração de Deus, e acho que eu nunca tinha tido. E agora, nesses últimos 3 anos, eu estou experimentando o que é ter um marido de verdade. Meus filhos estão experimentando o que é ter um pai de verdade. E eu estou vendo que é um verdadeiro discípulo, um sacerdote do nosso lar. Queridos, ela decidiu, e muita gente nesse processo estava dizendo para ela, joga fora esse traste, você vai perdoar, olha só o que ele te fez, sabe, e tentando jogar para ela que ela tinha que manter aquele orgulho, e aí de repente, ela decide reduzir o tamanho do problema e aumentar o tamanho do Deus, e isso traz uma dimensão completamente diferente, para a resolução de Deus, e aquela provação gerou crescimento para ela, gerou crescimento para o marido, gerou crescimento para a família. A paz nas provações vem a partir de uma decisão, que eu decido olhar e viver essa paz, sabe, de repente você está reclamando, esse mês eu não consegui comprar aquela calça, aquela blusa, aí você está ali no centro, ali com esse frio, e de repente você vê um menininho de bermudinha e camisetinha, pedindo esmola ali, pedindo dinheirinho no semáforo, aí você olha assim, qual o tamanho do meu problema? Qual o tamanho do meu problema? Então, hoje é uma noite para você olhar as tuas provações que estão aqui, que você colocou diante do Pai, Deus se importa com cada uma delas, é verdade, mas Deus está mais interessado com o seu coração, que nesse processo de cura, esses cartões que estão aqui, que Deus conhece cada um deles, antes de colocar aqui, Deus já conhecia, mas sabe que esse milagre, que Deus quer fazer na sua vida, ele é muito menor, do que a expectativa do que Deus quer fazer, através da sua vida, na sua história e no seu coração, porque para Deus fazer um milagre, é assim o milagre está feito, mas Ele quer que você experimente uma experiência extraordinária com Ele, sabe, então nós precisamos olhar para os nossos problemas, e tentar olhar com os olhos de Deus, identificando que talvez ele não seja tão grande, o que acontece é que você pega e une vários problemas, que ele parece ser tão grande, é o meu trabalho, é a minha esposa, é os meus filhos, e aí tudo isso eu coloco num bolo só, e parece ser um grande gigante, mas quando você olha um por vez, você vai ver que existe uma facilidade, para Deus agir, para você agir na dependência de Deus em cada um desses problemas. Queridos, e para fechar essa mensagem, então, nós podemos aqui experimentar a paz nas tribulações,
observando, identificando e agindo de acordo com o tamanho do nosso problema, nós podemos sim experimentar a paz da tribulação, entendendo que nós podemos crescer ao invés de sermos frustrados, ficarmos nos lamentando. Nós decidimos crescer nas tribulações. E para fechar, nós temos que entender que, para nós experimentarmos a paz no meio das tribulações, nós precisamos entender que Jesus é a fonte de toda a paz. Jesus é a fonte de toda a paz. Sabe, muitas pessoas ficam buscando em vários locais essa paz, e eles não vão encontrar, porque a paz só vem em Jesus. Certa vez eu fui convidado para ir numa reunião, e onde estava reunido lá algumas famílias, e essas famílias estavam lá, e era uma família de pessoas muito ricas financeiramente, muito pobres emocionalmente, mas ricas financeiramente. E eu estava ali com a minha esposa e começamos a conversar, e a conversa deles era: puxa, mas aquele cruzeiro, quando passou no oceano, fez aquela onda. Puxa, você não viu meu carro novo? Uau, esse carro agora tem uma tecnologia que faz isso, aquilo. Sabe, e a outra: mas você não sabe a mansão que eu estou construindo, os móveis planejados, arquitetados pelo fulano de tal, lá de São Paulo. E aquilo, e eu olhando ali, eu olhava para minha esposa: o que eu estou fazendo aqui? Mas Deus tinha nos levado lá. E de repente Deus foi dando oportunidades, e eu comecei a chegar perto de algumas pessoas e conversar. E eles sabiam que eu era pastor. E a hora que eles começam a abrir o coração, aquele que fez uma grande viagem no navio, não sei aonde, no Mediterrâneo, da Europa para não sei aonde, casamento arrebentado, a vida arrebentada, sem falar com os filhos, sabe? E de repente aquele outro que estava lá, você vai ver, envolvido com alcoolismo, a vida sendo destruída pelo alcoolismo. Bebo só social, só socialmente, todos os dias. Quando eu chego em casa é 1 litrinho de uísque. Aí você vai vendo que todos aqueles bens, todas aquelas viagens, não era suficiente, e nunca vai ser, porque nada é suficiente, nada preenche o vazio do coração, exceto a presença de Jesus. Então de repente você está buscando em outras coisas essa paz. Eu quero te dizer que a paz só vem em Cristo, queridos. De repente você está pensando: quando meu marido voltar para casa eu vou experimentar a paz. Não vai. Ele pode voltar para casa, ele pode ter o teu casamento reconstruído, mas se Jesus não estiver ali, você não vai experimentar a paz. Mas se acontecer isso, aquilo, queridos, não vai, porque a única fonte da paz é Cristo Jesus. Sabe, Filipenses 4,47, ele diz lá: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, e com ação de graças, apresenta os seus pedidos ao Senhor. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém? É a paz de Deus, que excede entendimento, que nós podemos experimentar quando nós buscamos na fonte, que é Cristo Jesus. Você tem experimentado paz? Ou tem algo que está te incomodando, está afligindo o teu coração, está tirando a alegria do teu coração? A paz que excede entendimento é a chave. Através de Cristo Jesus nós vamos conseguir alcançar. Onde você tem buscado a paz? Como você tem buscado essa paz? A paz nas tribulações nós encontramos somente em Cristo Jesus. Você pode fechar seus olhos? Queridos, não sei como essa mensagem falou ao seu coração. Agora uma coisa eu sei: Deus, Ele quer que você experimente, que você caminhe nesta vida, firmado nessa paz que excede todo o entendimento. Eu quero desafiar você a colocar seu coração diante do Senhor nessa noite.
Primeiramente eu quero conversar com você que você nunca se posicionou ao lado do Senhor Jesus. Você conhece um Jesus que as pessoas falam, mas você nunca se relacionou com Ele. Você nunca teve um arrependimento genuíno dos seus pecados, dizendo assim: eu me arrependo, eu quero abandonar esse pecado, eu entrego diante do Senhor. Eu reconheço que o Senhor morreu na cruz, para que eu pudesse experimentar essa paz que excede o entendimento. Eu quero entregar minha vida, eu quero poder entregar o meu coração diante do Senhor. Se você está aqui nessa noite, você nunca tomou uma decisão como essa, você precisa hoje. Deus está falando contigo, teu coração deve estar aí, batendo mais forte, o Espírito Santo deve estar tocando teu coração, porque é uma noite de entrega. Você vai orar, ore aí, a igreja está todos de olhos fechados orando. Eu quero que você ore: Deus, eu quero reconhecer que eu sou pecador, que eu sou pecadora. Eu quero reconhecer que eu não quero mais caminhar sozinho, eu quero caminhar com o Senhor. Eu quero entregar a minha vida ao Senhor Jesus. Eu quero reconhecer que o Senhor é o meu único e suficiente Salvador. Faça oração, é você e Deus. Você e Deus. Você fez essa oração? Eu quero orar pela sua vida. Você pode fazer um sinal levantando a sua mão: eu quero orar pela sua vida. Se você fez essa oração, levante a sua mão. Alguém fez essa oração aqui nessa noite? Graças a Deus, pode baixar. Graças a Deus, pode baixar. Mais alguém? Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mais alguém? O Espírito Santo está tocando teu coração para uma entrega nessa noite. Levante sua mão, eu quero orar por você. Graças a Deus, pode baixar aqui na frente. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, vamos ficar de pé? Eu não sei como é que você tem vivido. Eu não sei se você está passando por tribulações. Eu não sei se de repente você está no meio da luta e você está perdendo a paz. Esses que levantaram a mão, entregando a vida para o Senhor Jesus, você vai pegar esse cartãozinho que está aí na sua frente e você vai vir com ele aqui na frente. Você vai chegar assim: olha, eu entreguei minha vida, eu levantei minha mão, entregando a vida ao Senhor Jesus, tá? Você vai vir com esse cartão aqui na frente. Mas eu quero fazer um desafio, além dessas pessoas que levantaram a mão, para você que precisa hoje falar assim: Deus, eu preciso experimentar essa paz. Eu preciso entregar para o Senhor as minhas provações, as minhas tribulações. Eu preciso tomar uma decisão nessa noite. Então nós vamos cantar esse cântico. Eu quero desafiar você a sair do seu lugar, a vir aqui à frente. Nós vamos terminar esse tempo orando, intercedendo, para que você possa, para que nós possamos viver com essa paz, independente das tribulações, a paz no meio das tribulações. Então, enquanto nós cantamos, saia do seu lugar, vem aqui à frente.